Será que a desobediência humana frustra os planos divinos? Será que o propósito e o plano de Deus para a nossa vida pode ser atrapalhado ou frustrado por decisões erradas de outras pessoas, pela oposição de outras pessoas? A resposta a esta pergunta é um claro que não. Pelo contrário, Deus usa as decisões erradas, Deus usa o dolo humano, Deus usa o pecado humano para realizar seu plano. Posso citar 2 exemplos no livro de Gênesis. Um deles é o fato de Labão ter enganado Jacó, seu genro. Em vez de honrar sua palavra de lhe conceder Raquel como esposa, Labão enganosamente lhe deu Lia, que não era a mulher pretendida por Jacó. Mas foi através deste casamento motivado por engano, um casamento realizado por engano, que nasceram 2 dos patriarcas de maior renome e importância em Israel. Levi, a tribo da qual vieram os sacerdotes, e Judá, a tribo da qual veio o Messias. Então, o engano humano, o dolo humano, ali um engano intencional mesmo, de tentar passar alguém para trás, não atrapalhou, mas contribuiu para a realização do plano divino. O outro exemplo, talvez mais conhecido, o exemplo ainda em Gênesis, é o pecado dos irmãos de José, que traiçoeiramente prendem José, vendem-o como escravo para o Egito. E José ali então sofreu tantas coisas, né? Outras traições, inclusive, como o engano ou a mentira, a calúnia lhe lançada pela esposa do Potifar, depois o esquecimento das pessoas que ele ajudou quando estava na cadeia. Mas tudo isso foi o modo de Deus operar seu plano de prover salvação para a família de Jacó durante um tempo de fome que sobreveio àquela terra. E no texto que nós iremos estudar hoje, continuando o nosso estudo no livro de Isaías, nós vamos ver que esta verdade também é demonstrada. Que apesar das obras e planos da desobediência humana, o plano de Deus prevalecerá. Que mesmo os homens agindo com indiferença, com oposição, com desobediência, melhor dizendo, à vontade de Deus, mas no final o plano de Deus vai prevalecer. Iremos ver esta verdade em Isaías 66, 18 a 21. Isaías capítulo 66, versos 18 a 21. Lemos assim, Isaías 66, 18 a 21. Porque eu conheço as obras e os pensamentos deles, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porém entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul, a Lude, que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. De todas estas nações, eles trarão todos os irmãos de vocês como uma oferta ao Senhor.
Virão sobre cavalos, em carros, em liteiras e sobre mulas e camelos, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais em vasos puros à casa do Senhor. Também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos gratos por Tua palavra e confessamos a nossa incompetência para entendê-la, a nossa indisposição para amá-la e obedecê-la. E declaramos que dependemos do Senhor para que estas verdades sejam realizadas em nossa vida. Então pedimos que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nossos corações, abrindo nossos entendimentos, inclinando nossas afeições e dispondo nossa vontade para entendermos, amarmos e obedecermos a Tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Apesar das obras e planos da desobediência humana, o plano de Deus prevalecerá. E quero trazer, com base nesse texto, 3 destaques incluídos nesta verdade. 3 destaques incluídos neste plano de Deus, ou 3 fatos que estão incluídos nesse plano de Deus. O primeiro deles é que Deus manifestará sua glória às nações. Apesar das obras, dos projetos de desobediência do ser humano, o plano de Deus irá prevalecer e este plano inclui manifestar sua glória a todas as nações. O contexto histórico das profecias de Isaías situa-se entre final do século VIII e início do século VII a.C., ali no reino de Judá, na cidade de Jerusalém, no território de Canaã. Naquela época, o povo de Judá e Jerusalém vivia ameaçado pelo Império Assírio, império que ficava a leste, na região da Mesopotâmia, mas que havia avançado os seus domínios para as pequenas nações de Canaã, inclusive já havia destruído ou se apossado das nações mais ao norte do território de Judá, as nações de Samaria e Damasco, e também estava inclusive ameaçando a outra potência do lado ocidental sul, que era o Egito, ali no norte da África. Debaixo dessa ameaça, o povo que tinha uma aliança com Deus, o povo de Judá, sofria a tentação de confiar em seus próprios recursos, de confiar nas alianças com outras nações, inclusive a tentação de buscar socorro em outros deuses, em outros cultos. Essa sempre foi uma tentação daquele povo, desde que Deus os havia tirado do Egito, mesmo durante o tempo que estiveram sob a liderança de Moisés no deserto, e todo o período em que estiveram em Canaã, havia sempre este desejo, essa inclinação de confiar mais em si mesmo, de confiar mais naqueles deuses visíveis, naquelas imagens aparentes, no que no Deus com o qual eles tinham uma aliança, do que confiar no Senhor dos Exércitos. E esta foi a razão que Deus, vez após vez, levantou profetas, porta-voz de Deus, que deveriam anunciar, conclamar, alertar aquele povo a confiarem exclusivamente em Deus, a se arrependerem da sua indiferença para com Deus, da sua desobediência e se voltarem para Deus. E Isaías foi mais um destes profetas levantados por Deus naquele período. Na primeira parte do seu ministério,
ele desafiou o povo a confiar exclusivamente em Deus, a deixar de lado a confiança nos seus próprios recursos, a confiança em outros poderes, a confiança em outras nações e a depender exclusivamente de Deus. Deus iria livrar aquele povo das mãos do Império Assírio, não por causa do seu exército ou das suas forças armadas, não em virtude de suas alianças com outras nações, mas por pura graça de Deus. Mas apesar disso, e inclusive apesar do livramento que Deus operou poderosamente, que é narrado nos capítulos 37 e 38 de Isaías, do poder assírio, o povo teimava em andar longe de Deus. Isaías então anuncia o juízo de Deus. Diz: já que vocês teimosamente buscam viver em desobediência a Deus, Deus enviará a sua disciplina julgadora. Deus trará o seu juízo disciplinador sobre vocês. Um outro império vai surgir no lugar do Império Assírio, que seria o Império Babilônico. E através deste império, eu vou pesar minha mão sobre vocês. Vocês perderão a terra, vocês perderão o templo, vocês perderão minhas bênçãos. Depois disso, Isaías anuncia que Deus iria também restaurar. Que depois do povo sofrer este juízo disciplinador de Deus, através do Império Medo-Persa, Deus iria restaurar esse povo à sua terra. Mas essa não seria a última, nem a plena restauração de Deus. Seria uma restauração dentro do tempo, seria uma restauração relativamente próxima ao tempo do cativeiro. Mas Deus ainda daria 2 outros grandes passos para a restauração plena do seu povo. O segundo grande passo seria o envio do seu Filho, o Messias, o servo sofredor, o Senhor Jesus Cristo, que viria a este mundo para morrer na cruz e pagar pelos pecados do seu povo, e assim abrir as portas para a restauração daquele povo. Mas, além desse passo, haveria a restauração final, a restauração escatológica, quando Deus, então, descerá dos céus e implantará o seu reino neste mundo. Concluído o ministério de proclamação oral do profeta Isaías, que durou mais ou menos 55, 56 anos, ele juntamente com os seus discípulos, reunidos, eles coletaram as profecias que durante todo esse tempo ele tinha feito e as editaram na forma do livro que nós temos aqui. Livro que inclusive nós estamos chegando ao final, estamos chegando à conclusão do livro. Os versos 18 a 24 nos trazem a conclusão do livro. E nós abordaremos essa conclusão em 2 partes. Os versos 18 a 21 hoje e 22 a 24 numa próxima pregação. Esta conclusão trata de salvação e de julgamento, de esperança e de alerta. O texto anterior, 15 a 17, Deus anunciou sua vinda como guerreiro que vem para estabelecer sua justiça neste mundo. Como um guerreiro, um general, um militar que vem trazer sua vingança contra os infiéis, contra os desobedientes e instalar um mundo de justiça. Inclusive, terminou com o anúncio da condenação de todos aqueles que tanto através da indiferença para com os mandamentos de Deus, como através de uma oposição aberta e declarada, desobedecem a Deus, através de uma adoração vazia, de uma adoração vã e de desconsideração para com as ordens de Deus. O verso 24 voltará a tratar deste juízo, com imagens bem vívidas, demonstra a condenação final, o destino final destes que teimam em desobedecer a Deus. Agora, entre a vinda para o julgamento como guerreiro,
que derrotará todos os desobedientes, e a declaração final, Deus manifesta o seu propósito de agir para proclamar sua glória. Ele age sim em vingança, em justiça, mas ele age também em salvação. No meio dos alertas de Deus, entre o verso 17 e o verso 24, nós encontramos as promessas da manifestação da glória de Deus e do novo céu e da nova terra. E vendo a promessa da manifestação da glória de Deus, tem esse fato: Deus irá promover um ajuntamento das nações para tornar sua glória conhecida. As pessoas vivem em desobediência a Deus, vivem indiferentes a eles, escolhem seus modos de adoração sem levar em conta suas ordens, não fazendo caso dos seus mandamentos. Por causa disso, o Senhor fará vir um ajuntamento de todas as nações e de todas as línguas. Elas virão e verão a glória do Senhor. O versículo está nos indicando que, apesar da desobediência humana, apesar das obras, dos planos e pensamentos humanos, o projeto de Deus de ajuntar todas as nações, povos de todas as línguas, e manifestar a sua glória, não será frustrado. Por maior que seja a desobediência humana, por maior que sejam as obras e projetos humanos contra Deus, Deus está ciente disso, Deus conhece estas obras, Deus conhece estes pensamentos, Ele já tem o seu plano, Ele já tem o seu projeto, Ele já tem o seu cronograma, Ele já tem a sua agenda, e no tempo correto, no tempo marcado, Ele irá agir e manifestar a sua glória. A manifestação, inclusive, da glória de Deus é um dos temas que nós percebemos no livro de Isaías, do início ao fim. A chamada de Isaías, no capítulo 6, mostra como ele então viu que a glória do Senhor enchia toda a terra, que Deus estava sentado no seu trono e que sua glória iria encher toda a terra. Nesta parte final do seu livro, ele faz questão de relembrar estes temas, como no capítulo 60, no verso 3, quando ele diz, vamos ler os versos 1 a 3, levante-se e resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Apesar da escuridão, apesar das trevas que cobrem o mundo, prevalecerá a resplandecente glória de Deus. No capítulo 62, verso 2, ele diz, as nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória, e você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Sim, a manifestação da glória do Senhor a todos os povos ocorrerá a despeito das palavras e planos dos desobedientes. Apesar da desobediência humana, o plano de Deus não irá falhar, e sua glória se manifestará a todas as nações. Ele promoverá um ajuntamento de todas as nações, manifestando a sua glória. O segundo fato
incluído nesse plano de Deus que irá prevalecer, apesar da desobediência humana, é que Deus manifestará suas glórias às nações através da proclamação desta glória. No verso 19, é dito que Deus vai colocar entre as nações um sinal. E que alguns destes das nações que foram salvos seriam enviados pelo próprio Deus a pontos distantes da terra, para nações que jamais haviam escutado falar do Senhor, que não haviam visto nunca a glória do Senhor, e que lá estas pessoas enviadas ouviriam a glória do Senhor. A elas seria anunciada a glória do Senhor. Primeiro é dito que haveria um sinal entre as nações. A palavra sinal, usada tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela tinha os seguintes usos. Ela servia para uma maneira de identificar ou indicar, apontar uma verdade ou fato, distinguir entre tempos, lugares, ou ser uma marca ou um símbolo de um determinado povo, uma bandeira de um determinado exército que assinalava o lugar onde uma tropa estava acampada. Poderia também ser sinais de código ou uma marca característica. Mas o uso mais comum desta palavra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é da intervenção milagrosa de Deus. É de um ato sobrenatural de Deus, um ato maravilhoso de Deus, um ato que ultrapassa a capacidade humana, um ato impossível de ser realizado pelo ser humano e que apontava exatamente para a intervenção de Deus, que deixava claro que era Deus que estava realizando aquilo e confirmava a palavra de Deus trazida através daquela intervenção. Por exemplo, os sinais que Deus realizou através de Moisés lá no Egito, para retirar o seu povo. Então ali várias vezes é dito destes sinais, isto é, intervenções sobrenaturais de Deus, intervenções milagrosas, na qual, através dessas intervenções, Deus sinalizava, Deus identificava, Deus indicava para o faraó, indicava que Deus era o dono da terra, inclusive da terra do Egito, que ele podia fazer na terra do Egito e da terra do Egito o que ele quisesse, porque o dono da terra não era o faraó, e sim Deus. Então aqueles milagres sinalizavam, serviam como um sinal para o faraó de que Deus era o soberano na terra. Mas também sinalizavam, aqueles milagres sinalizavam para o povo de Israel de que Moisés era o profeta indicado por Deus. De que Moisés estava falando com eles com a autoridade divina. Que o povo não tivesse dúvidas de que, ao realizar aqueles milagres, Moisés estava demonstrando, indicando, dando então sua identificação, como que mostrando sua carteira de identidade, de que ele era o profeta de Deus. Um outro exemplo, quando Gideão é chamado por Deus, e Gideão fica em dúvida se é Deus mesmo que está chamando. Aí o que ele pede? Um sinal, uma identificação, uma indicação que fosse sobrenatural, que fosse sobre-humana, de que de fato era Deus que estava falando com ele, que de fato era Deus que estava dando a ele aquela missão. No livro de Isaías, várias vezes aparece isso. Vocês lembram que naquela sessão de capítulo 7 a 12, que fala da crise que o povo enfrentou debaixo do rei Acás,
e que tanto o rei Acás como o povo ficaram tão apavorados que Isaías disse que o coração deles tremiam como as folhas da árvore quando o vento passava. Aí Isaías vai falar com o rei Acás e diz: você não precisa ter medo, eu vou livrar você destas ameaças. Se você quiser um sinal, pode pedir. Mas Acás diz: não, eu não vou pedir nenhum sinal. Aí Isaías dá um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que o seu nome será Emanuel. Então seria um sinal sobrenatural. Uma moça, uma mulher virgem, uma mulher que não teve relacionamento com homem algum, ficar grávida e ter um filho, isso é um feito sobrenatural, algo sobre-humano. Então isso sinalizava a intervenção de Deus e também que a promessa que estava sendo feita de que Deus iria livrar o povo daquela ameaça era uma promessa vinda da parte de Deus. Numa segunda crise que o povo enfrenta, essa já com o rei Ezequias, capítulos 37 a 39, também é dado sinais, 2 sinais para o rei Ezequias, de que Deus iria primeiro libertar o povo da invasão assíria, salvar o povo da invasão assíria, e o segundo sinal é que Deus iria curar o rei Ezequias, que estava com uma doença mortal. E ali esse segundo sinal foi um atraso na sombra do relógio de Acás, né? O relógio era um relógio em forma de uma espécie de coluna, que conforme, e no espaço aberto, e conforme o movimento do sol, a sombra da coluna marcava as horas. Então, o sinal de Ezequias foi que Deus fizesse retroceder a sombra, e isso aconteceu novamente, algo sobrenatural que indicava que a promessa de Deus, que a promessa que estava sendo feita era de Deus e que seria cumprida. Então, através de Isaías, Deus está dizendo que ele mandaria um sinal a todas as nações, que haveria um evento grande, um evento extraordinário, que seria propagado a todas as nações e a todas as línguas, e que através desse evento extraordinário, sobrenatural, a glória de Deus seria conhecida. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vemos também falar de vários sinais que Deus ainda enviará ao mundo. Mas Isaías aqui entende que nos fins dos tempos, Deus iria atuar de modo maravilhoso para mostrar os seus sinais. Este sinal que fala não é definido, não é claro, não é dito para nós que sinal é. Mas algo me faz pensar em capítulo 11 de Isaías, verso 10. Na promessa que fala da vinda do Messias, do descendente de Davi, da raiz de Jessé, Jessé é pai de Davi, e que diz que naquele dia, esta raiz, esse descendente, será posto por estandarte, por bandeira. E lembro que eu mencionei que um dos usos da palavra sinal era exatamente para falar de uma bandeira. E você diz, como é que uma bandeira funciona como um sinal? Por exemplo, se você for a outro país e num determinado prédio você ver levantada a bandeira do Brasil, isso significa, é um sinal de que aquela propriedade há uma representação brasileira. Então ela funciona como um sinal, certo? Que aquele ali é um território que é cuidado pelo governo brasileiro. Então a bandeira acaba funcionando como um sinal. Nos tempos bíblicos, muito mais. Não havia
as comunicações, os meios de comunicações que nós temos. Então, quando ia, por exemplo, numa guerra, e a guerra muitas vezes se tornava muito confusa, porque era uma guerra corpo a corpo, muitas vezes com espada e lança, e você tinha então as bandeiras, e as bandeiras eram os sinais. Se tal tropa ou tal exército, a bandeira estava caminhando, é sinal de que aquele exército estava vencendo. Se por acaso a bandeira estivesse retrocedendo, isso sinalizava que o exército estava perdendo. E se por acaso um soldado se embrenhasse sozinho na batalha ali e ficasse desorientado, ele levantaria os olhos para saber onde é que está a minha tropa, onde é que está o meu comandante. E ao ver a bandeira, ele saberia, era o sinal para onde ele iria. Aqui é dito que o Messias seria um estandarte, uma bandeira dos povos, e que as nações iriam a ela, e a glória seria o lugar da morada deste Messias, desta bandeira. Pode ser que o sinal entre as nações seja exatamente o Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido, que anuncia a intervenção de Deus para resgatar a humanidade do seu pecado, para salvar os seres humanos do seu pecado. Então Deus está agindo para que sua glória chegue a todas as nações. E Ele tem colocado um sinal que mostra para as nações quem Ele é, que mostra para as nações que Ele há de cumprir as suas promessas, que mostra para as nações que Ele não abandonou a sua criação, mas que Ele há de resgatar, de restaurar esta criação. E Ele há de fazer isso através do descendente de Davi, do Messias, do servo do Senhor, que Ele enviou já uma vez a este mundo. E Ele veio, foi rejeitado pelo seu próprio povo, o povo de Israel. Mas isso estava dentro dos planos de Deus. E Ele foi crucificado para pagar pela penalidade do povo de Deus, para pagar pelo pecado do povo de Deus. E a evidência de que este sacrifício foi aceito por Deus foi a sua ressurreição. Ele voltou à vida, Ele voltou à morte, e Ele também retornou ao céu e está à direita de Deus, intercedendo pelo povo de Deus, apresentando a Deus o seu sacrifício, mostrando para Deus que aqueles que pertencem a Ele, aqueles que em arrependimento e fé estão seguindo a Ele, estão seguindo a Jesus, que o pecado destes já foi pago, já foi resolvido, o problema da condenação já está resolvido. Não só isso, mas Ele enviou o Espírito Santo, que é outro sinal, que vem e habita as pessoas que seguem a Cristo e forma a sua igreja. Sim, esta mensagem é a que salva. Mas além de deixar este sinal, o texto diz que entre aqueles que foram salvos, Deus enviaria alguns para proclamar as nações. Dentre as nações, alguns seriam salvos. E dentre estes salvos, alguns foram escolhidos para ir às nações, nações distantes, proclamar a glória do Senhor. Anunciar às nações a glória do Senhor. Os locais mencionados aí falam de locais relativamente distantes da terra onde Isaías estava. A cidade de Tarsis ficava na Espanha, que era o extremo ocidental do mar Mediterrâneo, já na fronteira do mar Mediterrâneo. De um lado tem o mar Mediterrâneo e na frente já está o Oceano Atlântico. Então, do ponto de vista de onde Isaías estava, na fronteira oriental do mar Mediterrâneo, no fim do Mediterrâneo, mas do lado oriental, então falar de Tarsis era como se falar de um dos locais mais distantes.
Mas não apenas isso, ele cita as cidades de Pul e Lude, que não temos certeza de onde fica, mas alguns acreditam que seria na África. Então, seguindo o Mar Mediterrâneo, você visualizando o mapa da Bíblia, como se Isaías estivesse na parte oriental, como se fosse eu aqui. Você tem ali o Mar Mediterrâneo entre as terras, África desse lado, Ásia e Europa desse lado. Então são citados duas cidades, a cidade mais extrema, a cidade de Tarsis, lá na ponta, desse lado Pul e Lude, e do outro lado são citadas as cidades de Tubal e Javã, que equivaleria à Grécia hoje. Tubal seria mais ao norte, na Ásia. Mas para não deixar dúvidas, além de citar estas cidades, que mesmo não sendo tão conhecidas para nós, eram bem conhecidas para o povo para quem Isaías está falando, ele diz: e até as terras do mar mais remotas. Até aquelas terras do mar, e aí quando a Bíblia fala de terras do mar ou ilhas do mar, ela está se referindo a todas as terras que ficavam além do mar Mediterrâneo, que ficavam então após o mar Mediterrâneo. E aí ela está se referindo às Américas, por exemplo, América do Sul, América do Norte, as terras que, de uma perspectiva nossa, seriam só descobertas muito tempo depois. Então, o profeta Isaías está dizendo que Deus, dentre os salvos das nações, ele enviaria pessoas aos lugares mais remotos, a várias nações, até as terras mais distantes, terras que jamais haviam ouvido falar de Deus, terras que jamais haviam escutado falar de Deus, terras que não tinham visto a glória de Deus, terras que não tinham visto, por exemplo, os milagres operados no Egito, terras que não tinham visto o Mar Vermelho ser aberto, o Rio Jordão ser aberto, terras que não viram todas as intervenções milagrosas de Deus na terra de Canaã, terras que não viram os sinais milagrosos realizados pelo Senhor Jesus Cristo. Nenhuma dessas terras viu isso, mas a estas terras seria anunciado isto. A elas seriam anunciado a glória do Senhor. Não sei quanto a vocês, né, mas nós estamos de hoje para esse tempo que Isaías falou, mais ou menos 2.700 anos. Né? Tanto tempo que a gente não consegue nem conceber mentalmente, quase 3 milênios. E se você pensa bem, Isaías está dizendo o seguinte: um dia, num lugar bem distante, numa ilha que vocês nem imaginam que existe, ou numa terra, melhor dizendo, que vocês nem imaginam que existe, Isaías falando para o povo dele, que vocês nem sabem o nome, pessoas vão estar ouvindo o que eu estou pregando agora para vocês. Isaías falando. Pessoas estarão ouvindo o que eu estou profetizando para vocês. Isaías não podia ver em detalhes que numa tarde de domingo, de 25 de agosto de 2023, num local chamado Juazeiro do Norte, norte do Brasil, nordeste do Brasil, estado do Ceará, a glória do Senhor estaria sendo anunciada. Ele não viu isso em detalhes, certo? Ele viu isso de modo geral. E ele profetizou isso. Que pessoas dentre os salvos de Deus seriam enviadas para proclamar a glória de Deus em lugares onde nunca eles haviam visto essa glória. Eles não tinham percebido essa glória. Apesar das falhas humanas, apesar da desobediência humana, o plano de Deus, de sua glória, ser anunciado em toda a terra, será cumprido. Deus manifestará a sua glória a todas as nações. Ele fará isso através da proclamação.
Ele deu um sinal disso, sinal que está sendo proclamado, anunciado e acompanhado de outros sinais. Ele tem levantado pessoas. Nós nem conseguimos conceber todo o caminho, desde Isaías, toda a história, até a vinda de Jesus, até a descida do Espírito Santo, até o início da proclamação apostólica ali em Jerusalém, até a dispersão dos primeiros cristãos, tendo que sair de Jerusalém e da Judéia e avançar pela Ásia, pelo norte da África, ir mais para o ocidente, até a Índia, chegar à Europa. E daí, através de séculos e séculos, Deus levantando pessoas, Deus salvando pessoas e enviando pessoas para que o Evangelho chegasse a mim e a você. É um projeto eterno de Deus. Nós devemos ver isso e pensar que é neste projeto eterno que nós estamos inseridos. Nós fazemos parte de algo maior do que nós. Nós estamos dentro de um projeto que ultrapassa muito nossa pequena vida, nosso pequeno mundo. Não, vai muito além. E esse projeto continua. Ainda hoje, dentre os que Deus salva, Ele envia estas pessoas para irem a outras nações. Da perspectiva de Isaías, as nações mais remotas, entre as nações mais remotas estava o Brasil. Estavam as nações da América do Sul, mas da perspectiva dele. Da nossa perspectiva, há outros lugares também remotos para serem alcançados. E esteja alerta para isso. Dentre os salvos, Deus levanta pessoas para enviar a outros lugares, para proclamar a sua glória, onde essa glória não é reconhecida. Missões é exatamente isso, é anunciar a glória de Deus. É proclamar quem Deus é e o que Ele tem feito. E aqueles que estão envolvidos nisso, estão envolvidos num empreendimento que já dura mais de 3 milênios. Fomos salvos, sim, pela graça de Deus, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, pelo projeto de Deus. Não é mérito nosso, não são nossas obras, não é nosso esforço. Não foi nossa inteligência, nada disso. Foi a pura graça de Deus, que usou pessoas, levantou pessoas, que chegaram até nós, proclamaram esta verdade, anunciaram esta verdade. Enviou o Espírito Santo, que trabalhou no nosso coração, iluminou a nossa mente, e nos fez entender, compreender esta verdade. Não apenas isso, mas nos fisgou, nos atraiu para esta verdade. Nos prendeu nesta verdade. Colocou em nossos corações a convicção de que esta é a verdade. Que esta é a verdade que deve dominar nossas vidas. Entre as muitas verdades, esta é a dominante, esta é a controladora da nossa vida. De que em Cristo nós somos aceitos por Deus. Em Cristo nós somos salvos. Por seguir a Cristo, nós temos como destino eterno a salvação de Deus. Essa é a verdade que deve moldar nossa mente, dirigir nossas decisões, nortear nossas escolhas. E esta verdade deve ser proclamada, deve ser anunciada. Recebemos como um depósito a ser proclamado, não a ser guardado, mas a ser proclamado. Pessoas que recebem o Evangelho,
são salvas do juízo de Deus e agora se tornam proclamadoras desta palavra, devem tornar conhecido esta glória. Aqueles que então, dentre as nações, são salvos, são levantados para ir proclamar esta verdade a outros. Apesar das obras e projetos desobedientes da humanidade, o plano de Deus prevalecerá. Esse plano inclui manifestar sua glória a todas as nações. Mas esse plano também inclui que esta manifestação da glória seja feita através da proclamação. Proclamação do Messias, enviado por Deus como um sinal a todas as nações. Mas o terceiro e último fato, esta proclamação resultará na restauração do povo de Israel. O povo de Israel, o povo do qual Jesus veio, ele é israelita também, judeu também, veio para aquele povo e no meio daquele povo, mas aquele povo não o reconheceu, aquele povo o rejeitou. Nós podemos dizer que a rejeição foi motivada por dois fatos paradoxais. Jesus se manifestou muito abaixo das expectativas judaicas. Eles esperavam um Messias guerreiro, o Messias anunciado no contexto anterior de Isaías, que vem como guerreiro, vem para implantar a justiça, vem para vencer os rebeldes, vem para punir, vem para libertar o seu povo do domínio dos estrangeiros, na época do domínio romano, vem para restaurar o culto verdadeiro. E aí vem um Galileu que proclama, um Galileu que foge de dominar as massas, levando-as a uma revolta contra Roma. Um Galileu que acaba sendo preso e morto. Jesus se colocou muito abaixo das expectativas deles. Não satisfez as suas expectativas. Mas o outro fato paradoxal a esse é que Jesus estava muito acima das expectativas dele. Jesus fez reivindicações muito acima do que eles esperavam. Jesus disse que era Deus. Jesus disse que era o eu sou. Jesus se colocou no mesmo patamar de que Deus. E isso os judeus ainda hoje não aceitam. Era para ser o Messias? Sim, o Messias. Mas o Messias não era para ser Deus. Mas o Messias enviado por Deus era o próprio Deus, era o Filho de Deus. E nas vezes em que Jesus colocou isso de modo muito claro, os judeus ficaram tão escandalizados que pegaram em pedras para matá-lo. O fato de Jesus se colocar abaixo e acima das expectativas fez com que os judeus o rejeitassem. E ainda hoje, em sua maior parte, o rejeitam. Mas, no final, verso 20, de todas estas nações, esta proclamação, estes proclamadores, trarão todos os irmãos de vocês. Esta proclamação vai resultar na restauração do povo de Israel, do povo que rejeitou. Esse povo um dia reconhecerá que o Messias que eles rejeitaram uma vez é, sim, Deus e o Messias libertador do seu povo. Eles vão aceitar este Messias como seu Salvador. E aí é dito que então estes proclamadores trarão todos os irmãos de vocês, como se fossem uma oferta de cereais ao Senhor. E descreve aí, querendo dizer que de todos os modos, de cavalos, carros, liteiras, mulas, camelos, eles serão trazidos ao meu santo monte. Eles serão trazidos a Jerusalém.
Da mesma maneira como vocês, quando o templo existia, vocês então traziam ofertas em vasos santos, vocês faziam a colheita de vocês, colocavam estas colheitas em vasos santos e traziam para o templo. Da mesma maneira, vocês serão trazidos como estas ofertas, como um presente, como um tributo a Deus. E dentre vocês, eu vou escolher alguns para serem sacerdotes e levitas. O pressuposto aqui é que os judeus estariam espalhados entre as nações quando estes fatos ocorressem, como hoje isso acontece. Que haveria pessoas enviadas e através da proclamação eles seriam alcançados. E que um dia seriam restaurados à cidade de Jerusalém. Seriam restaurados a um templo que hoje não existe. Na época de Isaías existia. Que foi destruído e reconstruído uma vez e novamente destruído. Mas que um dia será reconstruído. Uma aplicação que temos aqui é que pessoas, quando evangelizadas e quando convertidas, são como ofertas trazidas ao Senhor. Ofertas, presentes levados a Deus. A nossa evangelização pode produzir a conversão de pessoas, que são então ofertas levadas ao Senhor. Ofertas dedicadas a Deus. O Senhor Jesus Cristo repete uma das profecias que aparece em Isaías, que a casa seria casa de oração para todos os povos, não apenas para o judeu, mas para todos os povos. Em Isaías 61, verso 6, é dito que Deus chamaria então as pessoas como seus sacerdotes, como ministros do Senhor. O povo de Israel seria isso. Apesar da desobediência humana, da rebeldia humana, dos planos humanos se colocarem contra Deus, Deus vai cumprir o seu plano. Um plano que inclui a manifestação de sua glória a todas as nações. Um plano que inclui a manifestação dessa glória através da proclamação. E um plano que inclui a restauração do povo de Israel. Estas verdades devem plantar em nossos corações esperança, mesmo vivendo num mundo de desesperados e de desesperanças. Mesmo vivendo num mundo em que, para onde se olha, parece que o futuro não é tão brilhante assim. Lembre-se, o plano de Deus vai prevalecer. Então temos esperança. Apesar das trevas que cobrem esse mundo, a luz de Deus vai raiar. A luz de Deus vai brilhar. Como o próprio Isaías disse, a glória do Senhor vai encher toda a terra, como as águas cobrem o mar. Apesar da mentira parecer cada vez mais ganhar força, cada vez mais correr mais rápido, lembre-se, a verdade vai triunfar. A mentira não irá vencer a verdade. Apesar da corrupção e da opressão se destacarem a olhos vistos, lembre-se, a justiça de Deus irá prevalecer. A glória de Deus vai dominar este mundo. Isso deve encher o nosso coração de esperança. Mesmo olhando ao nosso redor e vendo que o pecado parece dominar, a mentira parece se sobressair,
a injustiça parece prevalecer, esse não será o fim da história. A glória de Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Deus há de fazer sua glória prevalecer. Mas além disso, lembre-se, sua vida não se resume a você, não se resume ao seu mundinho. Se você segue a Cristo, você faz parte de algo bem maior do que você. Apesar das lutas que você enfrenta no seu lar, na sua família, no seu casamento, com seus filhos, com seus pais, apesar das lutas que você enfrenta no seu emprego, para a sua sobrevivência, apesar dos desafios e batalhas que você enfrenta, que parece que são tão grandes e maiores do que você, apesar até mesmo dos seus dilemas internos, se você segue a Cristo, você pertence a um plano maior do que você, a um plano universal e eterno, a um plano que não falhará, a um plano que terminará com a glória de Deus sendo anunciada em toda a terra. Louve a Deus por isso e olhe para a sua vida da perspectiva correta, da perspectiva de que você faz parte do plano de Deus e que este plano, apesar da desobediência humana, no final irá triunfar. Amém.